Senhor Deus, Pai Celestial, estamos em Tua presença, Pai. E por isso que nossos corações se enchem de temor e reverência. Amém. Porque nós sabemos que o Senhor está aqui, Pai. E, Senhor, não queremos Te decepcionar nem Te entristecer, Pai. Queremos Te prestar o melhor louvor, uma adoração sincera, Senhor. Queremos ser sinceros contigo e te pedimos, Pai amado, que o Senhor fale conosco esta noite e que o Senhor venha ao nosso encontro, ao encontro de cada alma, a nos alimentar e nos ajudar e que nós possamos sair daqui, Pai, melhores do que nós chegamos, Pai. Precisamos, Senhor Deus, ser mudados e queremos ser melhores do que nós fomos ontem. Queremos que depois desta reunião, Pai, nós possamos entender, Senhor, aquilo que nós precisamos melhorar, quanto à fé, quanto a atitudes, quanto a ações, Pai. E entender, Senhor Deus, que não é do nosso mérito, das nossas obras que precisamos, mas somente do Teu sangue, Pai. Nós te pedimos, Senhor Deus, fala conosco mais esta vez e que o pregador, Pai, o homem possa diminuir, o que o Senhor possa crescer. E que todos nessa noite, Pai, possam sair daqui agarrados com aquilo que necessitam. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Senhor Deus, amém. Amém. Boa noite com Jesus, amém? Amém. É bom estar na casa de Deus. Eu vou ser breve, irmãos. Vamos nos colocar de pé, abrir em Hebreus capítulo 9. Nós vamos passear um pouco na mensagem do profeta, companheirismo através da redenção. Irmão Brana usou essa escritura. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 11. Eu creio que há visitantes em nosso meio, não sei, mas se houver, a igreja está feliz pela presença de cada um, amém? Amém. Amém. Aqueles que estão através da internet, nos seus lares, permitam que essa atmosfera entre no seu lar, que você vai alcançar a sua vitória esta noite. Amém. Está escrito assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Amém. Aleluia. Podeis os assentar. A grande dificuldade de muitos, muitas vezes entrarem por estas portas, como você alcançou a graça de entrar hoje, porque nós chegamos até aqui por graça. Não há mérito envolvido nisso. É por graça que nós estamos aqui, porque Deus nos trouxe até aqui. E a grande dificuldade que muitos encontram de entrar por estas portas, ou de se disporem a servir a Deus, é porque eles se agarram aos seus méritos. Esquecem que, na realidade, os nossos méritos pouco têm a ver
com os projetos, os planos de Deus que Deus tem para nós. Quanto à salvação, nada nós poderemos fazer para alcançá-la se Deus não agisse a nosso favor. Agora, o homem, ele tenta buscar fundamentos e tenta se agarrar a certas coisas para assim ter fé na sua salvação. Então, você escuta muitas desculpas. Eu não parei de fumar, não parei de beber, eu não consigo deixar de ver isso, de fazer isso, de cometer aquilo. E eu me envergonho, e por isso eu não vou na igreja, porque eu tenho vergonha. Os irmãos conhecem a minha fraqueza, o meu pecado, e eu não vou lá. Ou eu não posso, porque para mim não tem mais jeito. Eu já fui muito longe, eu já desci muito baixo e eu não consigo mais. Eu não me vejo assentado naqueles lugares, porque eu não mereço estar ali, eu sou um indigno. É aí que muitos deixam e perdem aquilo que Deus tem para eles, porque não entendem o que é o real fundamento. O fundamento não é você se unir a uma igreja, ou você ter seu nome numa lista de membros, ou você deixar de... não, eu deixei de fumar, deixei de beber, deixei de adulterar, deixei de prostituir, deixei disso, daquilo, e por isso agora eu tenho segurança de salvação. Eu estou seguro, estou tranquilo. Eu estou indo à igreja. Não é esse o fundamento. Mas eu falei em línguas, eu profetizei, eu já batizei, já expulsei demônios, já orei pelas pessoas, elas foram curadas. Esse não é o fundamento. Mas eu sou um pregador, e eu sou salvo porque eu sou um pregador. Esse não é também um fundamento. Não te traz segurança. Porque eu sou um pregador não significa que eu sou salvo. Se eu deixasse de pregar hoje, irmão Brana diz, eu permaneceria sendo um salvo. Porque nada tem a ver eu ser um pregador e a minha salvação. Então eu poderia deixar, o irmão Brana diz isso, eu poderia deixar de pregar hoje. Porque esse não é o fundamento. O fundamento é o sangue. É isso que nos defende. É isso que nos protege. É isso que nos veste. Sem isso, nós estaríamos perdidos, independente se nós fôssemos intocáveis. Independente se ninguém pudesse chegar em você e apontar o dedo em você, mesmo assim, você ainda não teria segurança de salvação. Sem o sangue, nós não conseguiríamos. Agora Deus provê uma forma, e Ele já deixou isto claro. A forma é essa. Mas o homem permanece despreocupado.
Irmão Brana diz, e muitas vezes, no parágrafo 70 da mensagem Companheirismo através da Redenção, e muitas vezes, enquanto olhamos e vemos, nós, os seres mortais desta terra, como somos jogados de um lado para o outro e vagamos através do mundo, não creio que haja alguém que tenha um espírito cristão e possa olhar para o mundo hoje e seu espírito não gemer. Sempre quis saber como que as pessoas hoje levam essa vida tão despreocupadamente. Não é nada despreocupante. A razão para a qual fomos postos aqui na terra é para adorarmos e virmos a Deus e entrarmos no seu companheirismo. Amém. Você não precisa ser nem religioso para você enxergar isso. Que a sua existência é ínfima. É nada. Hoje você acorda, você não sabe se você termina o dia. Ninguém sabe. Você pode ser o mais rico do mundo. Você não pode dizer que vai terminar o dia. Nada lhe protege. Nada. O dinheiro, plano de saúde, se você tem um carro do ano, se você tem isso, ou aquilo outro, se você tem tantos dólares no banco, ou Bitcoin, ou o que quer que seja, isso não te protege. Se você não tiver companheirismo com Deus, você está perdido. Você tem que ter companheirismo com Ele. Amém. E você tem que entender isso. O que é ter companheirismo com Deus? Não é algo intelectual. Mesmo que você tenha muito dinheiro ou muitos bens, como Jó teve, você entende que não é isso que te dá segurança. Que o que realmente dá segurança é o companheirismo que você tem com Deus. Amém. Se não for por esse caminho, você está perdido. Não é nada despreocupante. A razão para a qual fomos postos na terra é para adorarmos e virmos a Deus, entrarmos no seu companheirismo e ver os homens vagando por aí como se eles não tivessem nenhum Deus, como se não houvesse nenhum Deus. O homem tem se conduzido a este tipo de condição. Estou crendo que no dia em que estamos vivendo agora, a coisa mais importante que eu poderia pensar, falando de um ministro, é levar o povo de volta aos princípios gerais do Evangelho, voltando a um lugar. Pois se você não estiver edificado no fundamento correto, simplesmente não é bom. Qual a necessidade, agora escute isso, qual a necessidade de edificar sobre um fundamento que já foi condenado? Qual a necessidade? É você tentar reformar. É por isso que nós temos um profeta. É por isso que nós não estamos reformando nada. Glória a Deus.
O que seria a necessidade de tentar decorar e pintar um velho edifício que o governo já condenou? E isso é o que muitas pessoas estão tentando fazer hoje, através de uma reforma, tentando reformar. Nós conseguiremos uma igreja e viraremos uma página e tentaremos fazer um pouquinho diferente do que costumávamos fazer. Deste modo, você nunca chegará a parte alguma, é tolice até mesmo tentar, você simplesmente está perdendo tempo. Você diz, agora eu creio que se eu simplesmente parasse de mentir, de roubar, todas estas coisas, boas como são, você continuaria a 1 milhão de milhas fora do caminho. Você tem que começar lá atrás na fundação. Você tem que construir um lugar novo, não remendar o velho, construa um novinho. Você tem que retroceder, começando corretamente. Essa é a razão de você ver tantas imperfeições e erros, tantas pessoas indiferentes, pessoas que professam o cristianismo. Sabe, agora isso é um pouquinho difícil, mas você é a única Bíblia que muitas pessoas nunca vão ler. Vocês cristãos, a sua vida é a única Bíblia que os homens e muitos homens e mulheres jamais irão ler. Apenas a maneira que você age e faz. Então os cristãos estão supostos a ser um exemplo vivo do que Cristo é. E se Cristo está no coração humano, então Ele com certeza viverá a sua própria vida. Pois Cristo está em você, então você se torna uma nova criatura. Amém. Nós temos que pensar nessas coisas. Essa é a razão, 92. Essa é a razão pela qual as pessoas não são curadas. É porque elas têm apenas uma visão intelectual disso. O que sua mente concebe. Mas a mente raciocinará. A mente dirá, não pode ser. Não pode ser. A mente sempre vai falar isso. Não pode ser. Eu não estou melhor. Recebi a oração, mas não estou do mesmo jeito. Meu sentido da visão diz que meu braço não está mais endireitado do que estava ontem. Meu sentido diz, não sinto nenhuma diferença do que sentia ontem. O raciocínio, a teologia mental, argumentará e dirá, bem, agora espere um momento, creio que aquilo é loucura. Vem, você está raciocinando. Essa fé intelectual fará isso. Agora, é difícil você ouvir, você não pode raciocinar, você não tem que raciocinar. Para de raciocinar. Só crê e aceita e pronto. É isso que um cristão é. Mas quando aquela fé desce para aquele compartimento ali embaixo, ela nunca questiona isso aqui em cima de modo algum. É absolutamente um fato. Amém. E isso concordará com cada palavra divina de Deus. Amém. Essa é a razão pela qual as pessoas não chegam onde elas deveriam chegar.
torna-se uma concepção mental de Deus. Mas quando você crê nele, é através de uma fé intelectual, mas isso não fará aquilo. Você não vai alcançar nada com essa fé intelectual. Agora o homem, 97. O homem uma vez foi feito, mesmo nesta condição poluída na qual estamos hoje, o homem foi feito para servir a Deus. Amém. Esse é o seu pleno dever sobre a terra. De tudo o que se tem dito, né? O grande sábio falou: o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Gostaríamos de saber por que estamos por aqui. Homens e mulheres, por que usamos roupas e temos que trabalhar e os animais não? Deus alimenta seus pequenos pássaros e cuida de tudo mais, mas nós temos que nos arranjar. É porque o pecado nos separou de nosso Criador. Foi isso que fez. Você não vê o animal se aperfeiçoando. Ele não pode melhorar a si mesmo. Se recebe algum tratamento melhor, isso tem que vir de alguma outra fonte. Ele não constrói para si uma casa melhor. Ele não cozinha a sua carne, sendo que ele sempre comeu crua, vem. Isso tem que ser feito por ele. Não há nada nele, não há nada nele para lhe dar uma alma. Um animal não tem alma. Porém, o homem tem alma. Você tem uma alma. E assim sendo, essa alma é uma parte de Deus. E mesmo em seu estado de decadência, ainda é a maior espécie de todas as espécies da terra, o homem. E então coloque-o em contato com o seu Criador, ele se torna quase um super-homem. Observa isso, irmão. Veja isso. Você sem contato com Deus, você é nada. Mas quando você está em companheirismo com Deus, você se torna quase um super-homem. Porque ele é um filho de Deus. Ele se familiariza com seu Criador, com o Criador de todas as coisas. E então, quando aquele homem ali, familiarizado com o seu Criador, se torna parte de seu Criador, volta ao companheirismo de seu Criador, cada palavra divina se torna uma realidade viva para ele, e ele crê nela. Amém. É verdade. É isso. Assim as riquezas não te cegam, a saúde não te cega, o carro do ano não te cega, o emprego não te cega, não, porque isso não te dá segurança. É bom, essas coisas são boas, mas não é isso que nós almejamos. Mas quando Deus alguma vez toma sua posição no coração humano,
todo raciocínio desaparece. Deus se torna o primeiro. Amém. É isso que Deus quer ser para nós. Glória a Deus. O primeiro. Agora, no princípio, quando Deus fez o homem para adorar-lhe e viver, Deus cuidando dele, alimentando, o homem tinha perfeito companheirismo com Deus, não havia nada errado. Adão era intocável. Intocável. Enfermidade não alcançava Adão, problema, depressão, nada disso alcançava Adão. Deus descia à noite e conversava com Adão. Que lindo quadro! Nenhum mal, nada podia lhes fazer mal, nenhuma enfermidade podia alguma vez chegar até eles. Eles nem mesmo alguma sabiam o que era enfermidade. Eles não sabiam o que era velhice. Eles não sabiam o que era se ferir. Eles não podiam se ferir. Eles estavam na presença dos onipotentes poderes de Deus. Amém. Que os mantinha sob controle, guiados pelo seu Espírito. Não havia nada ali que pudesse lhes fazer mal. Agora, no princípio, quando Deus descia à tarde, conversava com Adão e Eva no frescor do dia, e a sua grande voz sussurrava com eles, eles tinham companheirismo. Isso é bom, irmãos? É bom. Você pensa, mas eu queria que fosse assim. E por que não é assim? Agora, no princípio, quando Deus descia à tarde, conversava com Adão e Eva no frescor do dia, e sua grande voz sussurrava com ele, e eles tinham companheirismo, amavam um ao outro, como o movimento do Espírito passava pelos arbustos, os leões se levantavam, os tigres, todos eles, e eles adoravam ao Senhor. O homem estava consciente o tempo todo de que sua presença estava com ele. Amém. Agora ouça, quero dizer algo. E ouça atentamente a isso. A essa observação seria um pouquinho diferente. Olha o irmão Brana dizendo isso. Agora eu vou continuar só lendo. Agora escute, irmãos. Eu vou me soltar com alguma de minha própria teologia. Alguns de meus próprios pensamentos, minhas próprias concepções da Escritura, que nunca disse nessa igreja antes. Nunca criei, 109, nunca criei que o céu fosse um lugar onde há um monte de edifícios, onde há um punhado de casas ali em cima, feitas com argamassa, revestidas com papel de pintura na parede. Nunca criei que um ser sobrenatural teria que viver literalmente em uma casa. Creio que quando Jesus falou em João 14, na casa de meu pai há muitas moradas, ele quis dizer um corpo, um lugar para habitar. Pois as Escrituras comprovam a mesma coisa e dizem: se esse tabernáculo terrestre se desfizer, já tenho esperando ver você isto. Seres mortais são os únicos que vivem em habitações mortais. Seres imortais vivem em habitações imortais. Amém.
Então o lugar para onde vamos, até retornarmos, não é um lugar de tijolo e argamassa e barro, ou pedras preciosas ou joias, é um lugar, uma condição, pois saímos dessa dimensão em que vivemos para outra dimensão, e é uma casa, um tabernáculo, um lugar para habitar. Jesus disse: destrua este templo e eu o levantarei em 3 dias. E eles pensaram que ele estava falando do templo de Salomão, mas ele estava falando de seu próprio corpo. E ele foi preparar um lugar para cada crente, que no exato momento que saíssemos dessa região de mortais, não entraríamos em um mito ou algum espírito sobrenatural, mas entraríamos em um tabernáculo, um lugar para habitar. E isso pode ser bem aqui nesse edifício, nesta manhã, em um lugar onde nenhuma radioatividade ou nada possa tocar. Está ali exclusivamente fixado por Deus. Amém. Não posso crer que há uma casa no além, mas creio que aquela casa da qual Deus estava falando está bem aqui, presente agora, pois esse é o lugar onde os seres mortais, quando não formos mais mortais aqui, nós passamos para uma imortalidade no além, em um lugar. Quando esta casa terrestre desfizer, Deus tem um edifício, não feito por mãos. Glória a Deus. Agora veja, e creio que ali onde Jesus está hoje, o ressurreto Senhor Jesus, não no além em algum lugar, 1 milhão de milhas de distância, mas bem aqui presente conosco agora. Na 4ª dimensão, as pessoas podem provar que diretamente através desse recinto está chegando atividades de rádio, mensagens radiofônicas, vindo diretamente através desse edifício agora, estão chegando imagens de televisão. Porém, são muito rápidas para nossos olhos. Agora você vai milhões de quilômetros além dessa dimensão, e você encontrará um lugar que é simplesmente tão real como as imagens da televisão que estão aqui nesta sala, nesta manhã. Ali está o Senhor Jesus Cristo, o ressurreto Filho de Deus aqui em pé. E a razão pela qual você não pode vê-lo é porque seu coração não está sintonizado àquilo. E a razão pela qual não podemos ver as imagens de televisão, nossos corpos não estão ajustados como instrumentos mecânicos para captar coisas transmitidas. Mas quando o nosso corpo entra em sintonia com Deus, se tornando parte dele, então nossa alma pode captar o que o Espírito Santo, para o poder do Espírito Santo para vindicar a presença do Senhor Jesus Cristo e todo o seu poder e onipotência. Ele ressuscitou dos mortos, Ele vive no nosso meio hoje, e Ele deseja companheirismo com o seu povo novamente. Sua grande majestade, sua glória está agora se difundindo, e Ele tem desejo de ter companheirismo novamente com o seu povo, como fez no Jardim do Éden. Não importa onde você esteja, se você está em um salão de sinuca, se você está em uma casa de jogos,
Há alguém invisível te observando. Se você está suportando perseguições pelo amor do nome do Senhor, não importa o que seja, observe qualquer um que você desejar ver, e veja, o homem conhecerá o que ele semeia todas as vezes. Se ele está agindo errado, nunca passará por despercebido. Se ele está agindo corretamente, ele tem que entrar na glória com isto. Você simplesmente não pode escapar. Ele é Deus, Ele está aqui. Amém. Ele conhece as próprias profundezas do seu coração. Ele sabe quem você é e tudo que você tem feito. (127), o irmão Branham diz: eu sei que há uma terra além do rio. Há uma região ali, em algum lugar onde as pessoas gloriosas dos grandes anjos de Deus e seus seres estão tendo companheirismo novamente. O companheirismo. Deus se volta ao princípio. Se movia e a alma de Adão e Eva não estava arruinada. Eles podiam ouvir o rugido e ver aquela linda luz brilhando através dos arbustos ali. Era Jeová falando com eles. Então o pecado os separou e eles caíram em pecado. Ouça. Veja o fundamento. Pecou. Toda vez que eu lembro de Adão, eu lembro daquele escravo quebrando pedra. E ele batia na pedra e com aquela marreta. E toda vez que ele batia naquela pedra, ele dizia: Adão, Adão. Até que um dia o rei deu uma oportunidade a ele. Você está dizendo que é culpa de Adão, você está quebrando pedra aí, está sofrendo? Pois eu vou te dar uma oportunidade, você vai ser como eu. Você vai poder mandar, desmandar, fazer, desfazer, ordenar. E daquela forma ele fez com aquele escravo. Um certo dia, aquele rei disse a ele: eu vou ter que fazer uma viagem, mas você vai ficar no meu lugar. E você vai poder fazer o que você quiser, fazer o que eu faço. E aquele escravo ficou satisfeito. Mas o rei disse: olha, tem ali uma caixinha, você não pode abrir aquela caixinha. Não abra aquela caixinha. Você pode fazer tudo, abrir qualquer porta desse castelo, dormir em qualquer quarto, fazer o que você quiser, mas não abra aquela caixinha. O rei viajou, e aquele escravo, que não era mais escravo, era livre, estava ali, dando ordens, comendo uvas, sendo servido. Até que um dia ele olhou para a caixinha. Olhou uma vez, aí não posso mexer ali. Virou e continuou. Aí no outro dia ele olhou de novo. Eita, mas eu não posso pegar ali. Eu não posso, não. Tá, esqueci, vou fazer outra coisa. Vou andar de cavalo. Andou de cavalo. Outro dia ele... Não tem nada. Eu vou dar só uma abridinha, ele não vai nem saber. E ele abriu a caixinha. Quando ele abre a caixinha, sai um pássaro de dentro. Foi embora.
Fechou a caixinha de novo. Ele não vai perceber, não. Deixa aqui. Do mesmo jeitinho, vou deixar do mesmo jeito. O rei chegou, fez tudo, olhou tudo. Tudo certo, olha, eu fiz isso, ó, tá vendo aquela construção ali? Fui eu que fiz, aquela rua, aquela avenida. Fui eu que fiz, ó, você fez muita coisa. Que bom, você soube reinar, que servo. Fui eu que fiz. Mandei fazer. Mas o rei foi lá naquela caixinha. E quando ele chegou, não estava lá o pássaro. Não era mais por culpa de Adão. Ele voltou para aquela mesma situação, quebrando pedra, e não podia mais falar o nome Adão. Ouça, não importa o quanto você se una a uma igreja, quantas coisas boas você faça, tudo isso é bom. Você compra carvão para a viúva quando ela está com frio. Você compra alimento para ela quando ela está com fome. Você tira as criancinhas da rua, isso é bom. Não há nada que dizer sobre nesse aspecto. Mas meu irmão, irmã, você é um ser miserável, até que aquele velho fundamento seja varrido completamente. E você se torne uma nova criatura em Cristo Jesus, a fim de que aquela alma possa entrar em contato com Deus. Amém. Para o companheirismo. Então, observe. Então, quando você entra naquele maravilhoso, glorioso companheirismo do seu ser, todas as coisinhas, aí você sabe quais são as coisinhas. Todas as coisinhas simplesmente passam. Oh, aquilo parece tão insignificante. A coisa que te angustiava tanto, te deixava preocupado, te fazia brigar, discutir, quebrar as coisas. Agora você tem companheirismo. Então agora você... Isso aí não é nada. Oh, aquilo parece tão insignificante, tão infantil. É por isso que temos problemas, é por isso que você vê cristãos professos vivendo hoje estão certos e amanhã estão completamente errados e é porque nunca derrubaram o velho fundamento. Eles nunca foram edificados em Cristo. Agora observe-o. Na sua glória ali atrás, quando ele pecou, Deus sentiu muito pelo velho sujeito. Vendo a ele e Eva indo embora, saindo do companheirismo, eles teriam que se arranjar. O que eles poderiam fazer? Eles tinham um pai amoroso que cuidava deles, mas agora, através da desobediência, todo o companheirismo foi rompido. Não mais companheirismo. Eles teriam que se arranjar. Eles teriam que arar a terra e ganhar o pão com o suor de seu rosto. Eles tinham que ficar doentes e morrer. E todos os tipos de problemas, preocupações, decepções. Por quê? Companheirismo interrompido. Não mais companheirismo com Deus. Não poderia haver. E é aí onde o homem está firmado hoje. Essa é a razão pela qual você os vê na rua trabalhando no domingo. Essa é a razão pela qual você os vê indo pescar, caçando. Essa é a razão pela qual você os vê aqui fora, corridas de cavalo e corridas automobilísticas. Porque você os vê em salas de bilhar e mergulhos e assim por diante. Há algo no homem com fome por algo.
e ele não pode encontrá-lo. E esse mundo não pode produzi-lo. E a igreja não pode produzi-lo com teologia mental, eles não podem fazê-lo. O homem tem que derrubar a velha fundação, e o homem tem que se regenerar e nascer de novo e voltar para Deus. Amém. Não virando páginas novas, você nunca fará isso. Isso pode ser bom, eu não tenho nada contra isso, e as boas obras que você faz, mas isso não resolve. Se uma igreja não resolve, levar seus filhos e uma igreja não resolve, até que isso se torne um assunto particular para você, até que você volte para o companheirismo. Então sabemos que passamos da morte para a vida, pois nosso espírito não é o irmão, não é você que vai dizer, ninguém vai ficar falando por você, mas veja, até que o nosso espírito testemunhe com o seu espírito que somos filhos e filhas de Deus. Amém. Todas as velhas coisas passaram e todas as coisas se tornaram novas. Aqui estamos, ó que coisa! Quando penso nisso, quão pequenas essas velhas coisinhas parecem ser. Minha esposa costumava cantar um hino. As areias foram lavadas das pegadas do estrangeiro na praia da Galileia. A voz que conquistou as ondas tempestuosas não será mais ouvida na Judeia, mas o caminho daquele solitário Galileu alegremente seguirei a cada dia, e a labuta da estrada não parecerá ser nada. Amém. Quando chegar ao fim do caminho. Há algo além, o irmão Brana diz. Há algo além do véu que puxa o cristão. Amém. Ele não pode explicar isso, ele não compreende isto por si, mas há algo naquele companheirismo que ele tem com Cristo. Separe-o dali, ele se torna um andarilho. Como você pode explicar o desejo que você tem de estar na presença de Deus? Você lembra das suas fraquezas, escuta as acusações de Satanás, você não consegue se afastar, vai se arrastando, mas permanece. Porque tem algo além que está te puxando. Essa é a razão, pobre e errante. Pobre e errante povo americano hoje, pobres sujeitos nas ruas, moças, jovens, rapazes sem nenhum companheirismo. Eles vão à igreja, eles não podem receber isso ali, porque a igreja é simplesmente tão formal e cheia de rituais. Eles não podem encontrar isso ali. Eles vão para os salões de sinuca, eles não podem encontrar isso ali. Eles vão para as praias de prazer, eles não podem encontrar isso ali. Satanás entra neles, tira suas roupas e tudo mais. Eles vivem todos os tipos de adultério, pobres sujeitos. Se levantam em uma reunião, em algum lugar, dizendo: ó, vou cometer suicídio. Porque há uma sede dentro do homem, uma fome, a alma clamando, bramando. E ele pode buscar isso com fama, dinheiro, mulheres, bebida, com tudo.
E você que está ouvindo isso agora pode estar até te ferindo, mas você sabe que é a verdade. Porque você vira à noite e isso não te alimenta, não te satisfaz. Porque isso não é isso que tua alma deseja. E o homem chega e diz: eu vou cometer suicídio. Não podem encontrar isso, não. O pecado separa o homem do companheirismo. Agora, amigos, há somente um caminho de volta. E eu já vi muitos deles que podiam dançar no espírito, que podiam falar em línguas e que podiam correr por todo o edifício e tudo mais. E continuavam sem companheirismo. Simplesmente tão miseráveis o quanto podiam ser, porque edificaram sobre um fundamento errado. Agora vamos descobrir, irmão Brana diz, 140. Agora vamos descobrir o que é a fundação então. Então, se pudermos encontrar a fundação verdadeiramente da palavra de Deus, não há mais o que questionar. Apenas observe o que acontece. Agora ouça-me, meus irmãos e irmãs. No Senhor há somente uma fundação para o companheirismo. Somente uma fundação para o companheirismo. Apenas uma vez em um único terreno. Deus estendeu o tapete de boas-vindas. De regresso. Amém. A raça caída de Adão, apenas uma vez. Essa foi no jardim do Éden, quando ele o estendeu de volta através do sangue derramado. Eu creio no sangue. Não falar sobre ele, eu quero dizer adorar nele. Amém. Adorar nele. Agora, quando Deus fez uma reconciliação para Adão e Eva, Ele o fez através do sangue derramado de um substituto inocente, através do sangue derramado. Esse é o canal, esta é a avenida. Agora, quero que você pense sobre isso. Simplesmente não deixe isso passar e diga: irmão Bill, o irmão Bill chegou isso, o irmão Bill chegou e disse isso e aquilo. Ó, veja o que o irmão Brano está dizendo. Não deixe isso passar. Leve isso no seu coração, reflita sobre isso. Por que temos nossas altas e baixas? O irmão Brano pergunta. Por que temos nossas altas e baixas? Por que as coisas acontecem da forma que estão acontecendo? É porque primeiro nós temos que voltar à fundação. Adão pensou: com certeza, se eu apenas cobrisse a minha nudez, ora, está tudo bem. Os homens pensam a mesma coisa hoje. Eu me unirei a uma igreja. Não é isso. Que isso possa se aprofundar agora. Vindo de outra maneira, além da maneira apropriada de Deus, o sangue. Adão saiu com nada mais que uma cobertura, simplesmente tão fundamental quanto ele pode ser, mas aquela foi a coisa errada. E hoje as pessoas têm igrejas e se unem, colocam os seus nomes, passam por uma reforma, se levantam e se tomam a comunhão e fazem diferentes coisas, simplesmente tão religiosas o quanto possam ser, mas ainda assim esse não é o caminho, isso não é o que Deus disse. Você tem que encontrar
esta segurança. Porque se você tiver consciência do que é o fundamento, gente, nenhuma acusação de Satanás vai te atingir. Você não vai deixar de vir adorar e servir a Deus juntamente, tendo companheirismo com seus irmãos por causa de acusação do diabo. Porque você vai entender qual é o fundamento. Você vai saber, não é pelo que eu fiz, não é pelas esmolas, não é porque tirei criança de rua, não é porque dei comida, uma cesta de alimento para a viúva, não, é por causa do sangue. Amém. Como Jó não se sentiu? Jó conhecia o fundamento, mas Deus deu a ele um teste, e Deus te dá também testes, porque Ele confia em você. Se Deus te deu uma prova, algo a vencer, porque Ele confia em você. E Jó, ele estava seguro de onde ele está, de onde ele estava fundamentado. Não era porque ele tinha muitas ovelhas, não era porque ele tinha muitos bois, porque ele tinha muitos filhos, não era porque ele tinha muitas riquezas, não é porque ele era reconhecido pela alta sociedade, não era isso que lhe dava segurança. O que lhe dava segurança era aquilo que ele tinha feito com Deus. O sacrifício que ele tinha oferecido, aquilo lhe dava segurança. Por isso que quando seus amigos chegaram até ele, disseram: Jó, tu falhou em alguma coisa. Confessa. Jó, não. Mas tu perdeu teus filhos, perdeu tua fazenda, perdeu até tua esposa, disse para tu amaldiçoar teu Deus e morrer. Nem a tua esposa está ao teu lado. Mas não era nisso que eu estava fundamentado, não era isso que me dava segurança. O que me dava segurança é aquele companheirismo que eu tive com Deus. E é isso que você tem que se lembrar quando os problemas chegarem. É do companheirismo que você tem com o Criador. Nada vai te abalar. Nada. Quando a gente entende isso, que é através do sangue, você começa a rir na face do diabo. Porque ele vai te acusar, mas você não, mas tem um sangue, ó. Tem um para-choque que me defende. Já foi julgado. E ele quis ter companheirismo comigo. Deus conhece o nosso coração. O irmão Brana diz que não vai dar tempo de ler. Agora, para encerrar aqui no 170. Se um homem ou uma mulher alguma vez já teve o gosto divino do companheirismo com Cristo, veja isso. Às vezes a gente diz, é tanta dor, tanta angústia, tanta prova, tanta... E vem o irmão Brana diz assim: os céus claros, o sol brilhando, não é um sinal de aprovação de Deus. Nem as tempestades e as nuvens negras um sinal de desaprovação de Deus.
Deus está te testando de alguma forma. Agora, se você teve um companheirismo com Ele, você não vai estar pedindo férias. Ô Senhor, me dá umas férias. Não. Se um homem ou mulher alguma vez já teve o gosto divino do companheirismo com Cristo, o irmão Branham diz: eu preferiria ter isso do que todas as férias e coisas do mundo. Claro, se você quer me dar um descanso, deixe-me sentir Cristo. Deixe-me falar com Ele. Deixe-me falar com Ele por algum tempo, e meus fardos rolarão para longe. Amém. Olha aí do que você está precisando. Ter companheirismo com Deus, seus fardos vão rolar para longe. É verdade. Está tudo terminado. Eu preferiria falar com Ele do que qualquer coisa que eu saiba no mundo. Ter companheirismo com Ele. E aí as pequenas coisinhas vão parecer tão infantis. Nada mais vai te abalar. Mesmo que você fique enfermo como ficou Jó sobre as cinzas, mesmo assim você vai permanecer firme. E esse é o sentimento que eu quero ter. E creio que todo cristão quer ter isso também. E que você, meu amigo ouvinte, para encerrar com isso, não olhe para o seu estado, não olhe para a sua força, nem para o que você pode fazer, e não venha para se unir a uma igreja, venha para fazer parte de uma família, edificado sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, o qual Cristo, Jesus Cristo, é a principal pedra de esquina. Que fundamento! Venha como você está. Não deixe que Satanás tire aquilo que Deus já proveu para você. Deus te abençoe. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal.